Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui falando. Hoje para mais uma aula, nós vamos falar sobre estabilidade estática longitudinal. Vamos entender o que é a estabilidade, o que é a estabilidade estática, o que é a estabilidade dinâmica. Também vamos falar sobre a contribuição da asa para a estabilidade, a contribuição da cauda da aeronave, posição de CG. E no final a gente vai deduzir matematicamente uma equação que vai nos dar a condição para a aeronave ter estabilidade estática positiva. A aula ela é um pouquinho mais pesada do ponto de vista matemático, mas acredito que será de grande conhecimento, trará grande conhecimento, principalmente do ponto de vista da engenharia e para aqueles profissionais que queiram buscar, de repente, uma formação em ensaios de voo. Tá certo? Então esses são os tópicos que a gente vai cobrir durante a aula e bora começar. Bom, antes da gente falar de estabilidade, então a gente tem que entender os movimentos de uma aeronave e os seus graus de liberdade. E uma aeronave, pessoal, ela está livre para se mover em 3 direções. Ela está livre para se deslocar para frente, para trás, para um lado, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, a dimensão de movimento de uma aeronave ela é tridimensional. E, ao mesmo tempo, ela pode fazer 3 movimentos rotacionais ao redor dos 3 eixos, né? O eixo X, Y, Z. E aí a gente diz que a nossa aeronave ela possui 6 graus de liberdade. Então, a figura, nós temos o nosso A320, onde nós temos os 3 eixos de referência. Então, o eixo que corta aqui do nariz até a cauda, a gente chama de eixo longitudinal. Aí, o eixo aqui que acompanha o plano das asas, a gente chama de eixo lateral. E nós temos também o eixo aqui que corta a aeronave de cima para baixo, que é o eixo vertical. E aí, ao redor do eixo longitudinal, a aeronave ela pode realizar o movimento de rolagem, o roll. Através do eixo vertical, o movimento de guinada, ou yaw, e através do eixo lateral, nós temos o movimento de arfagem, ou em inglês lá, o pitch. Tá certo? Bom, então quando a gente fala em estabilidade estática longitudinal, a gente está estudando o movimento da aeronave ao redor do eixo lateral. Então, estabilidade estática longitudinal é o estudo do movimento ao redor do seu eixo lateral. É o movimento de arfagem, é o pitch. Tá ok? Bom, o que é estabilidade? A estabilidade ela vai possuir aí, várias definições formais. Eu peguei 2 aqui para a gente discutir. Então, a primeira diz que é a qualidade inerente de uma aeronave para corrigir situações que podem perturbar seu equilíbrio e voltar ou continuar nas condições de voo original. Mais uma definição seria a reação de qualquer corpo quando seu equilíbrio é perturbado é referida como estabilidade. Então, eu tirei essas 2 definições da apostila de mecânica de voo, da pós-graduação que eu estou fazendo, e a gente nota que nas 2 definições a palavra estabilidade ela está linkada com a palavra equilíbrio. Então, quando a gente fala em estabilidade, nós estamos falando em equilíbrio, em pontos de equilíbrio. E aí essa figura aqui, ela nos dá uma intuição muito legal do que seria esse equilíbrio. Então nós temos aqui à esquerda a nossa bolinha, nesse recipiente côncavo, e a gente pode notar que se a gente deslocar essa bolinha, se a gente aplicar uma força nessa bolinha para a esquerda ou para a direita e soltar ela, qual que vai ser o primeiro movimento, a tendência dessa bolinha? Vai ser voltar, ela vai oscilar aqui dentro desse recipiente côncavo, mas ela volta para a posição de equilíbrio dela. Já essa figura aqui do meio, se a gente aplicar alguma força, para a bolinha é indiferente. A tendência inicial do movimento ela é indiferente. Ela vai ficar naquela mesma posição ali. Já nessa figura da direita, a gente vê que ela está em equilíbrio, a bolinha está em equilíbrio, mas se a gente aplicar qualquer força, se eu aplicar uma força aqui na esquerda ou na direita, por menor que seja, essa bolinha ela vai embora, ela não volta para a posição de equilíbrio. Então, nessa figura da esquerda, a gente pode dizer que esse sistema, recipiente, bolinha, ele é um sistema estável. Já essa figura do meio, ele é um sistema indiferente, é um sistema neutro. E aqui, nessa figura da direita, a gente pode dizer que é um sistema instável. Tá certo? Bom, o estudo da estabilidade de uma aeronave pode ser dividido em estabilidade estática e estabilidade dinâmica.
Então, a estabilidade estática, ela refere-se à tendência inicial ou à direção inicial do movimento de voltar ao equilíbrio. É a resposta inicial da aeronave quando perturbada. Então a gente tem aqui a figura de uma aeronave de treinamento, voando em voo linha reta horizontal, trimada, e aí aqui no meio ela sofre uma perturbação, tomou uma rajada ascendente, né, fazendo com que o nariz subisse. Então o que é esperado? É esperado de projeto que ela seja estaticamente estável, ou seja, que ela baixe o nariz, que ela tenha a tendência inicial de baixar o nariz e voltar para a posição original. Já a estabilidade dinâmica, ela refere-se à resposta da aeronave ao longo do tempo. Então, ela vai estudar qual é o movimento, qual é a dinâmica do movimento da aeronave ao longo do tempo. Então, nós temos aqui a figura mostrando três situações, situação A, situação B e situação C. Na situação A, a nossa aeronave ela sai da posição de equilíbrio, ela tende a voltar ao equilíbrio, e ao longo do tempo, a gente nota que o movimento ele é amortecido, ou seja, ela volta à posição de equilíbrio. Então a gente diz que, nesse caso, a aeronave ela possui uma estabilidade estática positiva e também possui uma estabilidade dinâmica positiva. Já aqui na figura B, a aeronave ela sai da posição de equilíbrio, ela tende a voltar, mas ao longo do tempo, esse movimento ele aumenta, ele não é amortecido e vai embora, ela se afasta da posição de equilíbrio. Então a gente diz que ela tem uma estabilidade estática positiva, mas uma estabilidade dinâmica negativa. E na figura C, a aeronave aqui ela sai da posição de equilíbrio, ela tende inicialmente a voltar à posição de equilíbrio, mas ao longo do tempo esse movimento ele permanece, né, com a mesma frequência de oscilação. Ele não piora, mas também não é amortecido. Então, nesse caso, a gente diz que a aeronave possui uma estabilidade estática positiva e uma estabilidade dinâmica neutra. Quando a gente está falando de estabilidade, nós também não podemos deixar de falar de duas importantes qualidades de voo que estão relacionadas, que são a manobrabilidade e a controlabilidade. Então, na figura, um F-22, aeronave extremamente manobrável, e aí a figura de um manche, né, de um Boeing, onde a gente está falando em controlabilidade. Tá certo? E o que seria a manobrabilidade? Então, na maneira formal aqui, a gente diz que é o atributo de uma aeronave que permite que ela seja conduzida facilmente e possa suportar as tensões impostas pelas manobras exigidas pelos requisitos de projeto. Então, de uma maneira simples, a gente pode dizer que manobrabilidade é a capacidade da aeronave em realizar manobras. É o quão rápido essa aeronave consegue realizar manobras, o quão rápido ela consegue mudar de rumo, de proa, de atitude, certo? E, muito importante, a manobrabilidade ela vai ser função do peso da aeronave, né, da sua inércia, das dimensões, características aerodinâmicas, tipo de asa, tipo de empenagem, comandos de voo, rigidez estrutural e do seu sistema propulsivo. Ok? Já a controlabilidade, ela vai ser a capacidade da aeronave em responder aos controles do piloto, aos inputs do piloto, né, no que diz respeito à trajetória de voo e às atitudes do veículo. Então é uma qualidade da resposta da aeronave à aplicação de controle do piloto ao manobrar a aeronave. E independe de suas características de estabilidade. Então a gente vai revisar alguns conceitos importantes que a gente vai precisar mais à frente na aula. E o primeiro conceito é centro de pressão. O que é o centro de pressão? E lá dos cursos de piloto privado e piloto comercial, a gente lembra que o centro de pressão ele é o ponto na asa onde está aplicada a resultante das forças aerodinâmicas. Uma definição alternativa é o ponto na asa no qual o momento aerodinâmico é zero. E a gente lembra também que em um perfil assimétrico, o centro de pressão ele vai se deslocar para frente com o aumento do ângulo de ataque. Então nós temos aqui a figura, o nosso perfil, onde a gente pode ver a distribuição de pressão ao redor desse perfil. E se a gente pudesse somar aí todos esses vetores, onde que estaria o vetor resultante? Ele estaria aplicado no centro de pressão. O segundo conceito que nós precisamos revisar é o conceito de centro aerodinâmico. O que é o centro aerodinâmico? E o centro aerodinâmico ele é o ponto sobre a corda média aerodinâmica, onde o momento gerado pela distribuição de pressão sobre a asa permanece constante com a variação do ângulo de ataque. Então ele vai ser um ponto na asa que não vai variar com a variação do ângulo de ataque. A gente varia o ângulo de ataque, obviamente a sustentação ela varia, mas o momento aerodinâmico ele permanece constante. Geralmente ele está localizado a 1/4 da corda.
figura aqui mostra a asa da esquerda, a sustentação está aplicada no centro de pressão, ou seja, o momento é zero. Nose down moment, nose up moment. Um momento cancela o outro e a nossa asa não tem tendência de giro. Já quando essa sustentação ela está aplicada no centro aerodinâmico, a gente vai ter uma tendência de giro, porém esse momento ele vai ser constante com a variação de ângulo de ataque. Isso é muito importante, a gente tem que estar na cabeça, que a gente vai usar mais à frente aqui na aula. Vamos imaginar agora uma aeronave em voo em linha reta horizontal que, de repente, sofre uma rajada que aumente o seu ângulo de ataque. Então, a aeronave estava voando em voo em linha reta horizontal e aí tomou uma rajada ascendente, gerando aí um delta alfa positivo, um delta alfa maior do que zero. Para essa aeronave ser considerada estaticamente estável, é esperado que um momento contrário ao movimento do nariz surja, apareça. Então a gente pode ver aqui na figura que a aeronave ela sofreu uma rajada ascendente, né, subiu o nariz, delta alfa positivo, e é esperado que um momento restaurador surja abaixando o nariz da aeronave. Então delta CM negativo. Então, matematicamente, isso significa que a taxa de variação do momento gerado em relação ao aumento do ângulo de ataque deve ser menor do que zero. Então, a gente pode escrever matematicamente essa situação como a derivada do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque tem que ser negativo, tem que ser menor do que zero. O contrário também é válido. Para uma variação de ângulo de ataque negativo, imagina que isso aqui fosse negativo, nós iríamos querer um ΔCm positivo. Tá, ok? De qualquer maneira, elas têm que estar com sinais contrários. Para uma variação positiva de ângulo de ataque, um ΔCm negativo. Para uma variação negativa de ângulo de ataque, um ΔCm positivo. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Através dessa formulazinha aqui, através da derivada. A taxa de variação. Derivada é taxa de variação. A taxa de variação do coeficiente de momento em relação ao ângulo de ataque tem que ser negativo. E qual seria a contribuição da cauda da aeronave para a estabilidade longitudinal? Então, na figura, nós temos o avião, onde a gente tem aí o vetor peso atuando no centro de gravidade. Nós também temos o vetor sustentação atuando no centro de pressão. E a gente nota que entre o vetor peso e o vetor sustentação há uma distância, há um braço de alavanca. Essa distância vai acabar gerando um momento, né, um momento de abaixar o nariz do avião. E aí nós precisamos, lá na cauda, uma força para contrabalançar essa tendência, esse momento. Então, o papel do estabilizador horizontal é produzir uma sustentação negativa para contrabalançar o momento gerado devido a essa distância entre o vetor peso e o vetor sustentação. Vamos tentar entender o que está acontecendo lá na cauda da aeronave. Então, a gente percebe que no estabilizador horizontal possui um ângulo de incidência, que a gente vai chamar de IH, que é o tail setting. E em uma turbulência, esse ângulo ele permanece constante, tá, ok? Quando ocorre uma mudança de ângulo de ataque. À primeira vista, a gente poderia pensar que o ângulo de ataque do estabilizador horizontal, o αh, ele seria o mesmo ângulo de ataque da asa, alfa, exceto pelo ângulo de incidência, que é o IH. Mas isso aí não é verdade. Como a gente viu, a asa ela induz um downwash, e esse downwash também modifica o vento relativo que chega no estabilizador horizontal. Então a asa vai ter grande influência no estabilizador horizontal e vai acabar reduzindo o ângulo de ataque do estabilizador. Tá certo? O vento relativo ele chega inclinado, né, menor ângulo, devido ao downwash. Então qual que seria o ângulo de ataque do estabilizador horizontal? Então a gente tem que ele é a soma, né, matematicamente, ele vai ser a soma do ângulo alfa mais o IH, mas menos o downwash. Então é assim que a gente pode representar matematicamente. Toda essa distância aqui, que é o alfa mais o IH, menos o downwash. E aí a gente representa então o ângulo de ataque do estabilizador horizontal. E a gente agora tem que entender como é que esse ângulo está variando quando a gente varia o ângulo de ataque da asa, quando a gente sofre uma rajada. E aí, para isso, a gente pode diferenciar em relação ao ângulo de ataque.
Então a gente pega a expressão anterior e deriva ela em relação ao ângulo de ataque. E derivando ela em relação ao ângulo de ataque, a gente vai ter que a derivada de alfa em relação a alfa é 1. Já a derivada do ângulo de incidência em relação a alfa é 0, porque o ângulo de incidência é constante, menos a derivada do downwash em relação ao ângulo de ataque, que a gente escreve como d epsilon d alfa. Então essa é a expressão que relaciona a taxa de variação do ângulo de ataque da empenagem em relação ao ângulo de ataque da asa. E qual que seria a contribuição da asa para a estabilidade longitudinal? Então, vai depender muito da localização do centro aerodinâmico em relação ao centro de gravidade. Então, o CG ele tem que estar à frente do centro aerodinâmico para uma estabilidade longitudinal estática positiva. A gente pode ver na figura, a gente tem aqui o nosso perfil, onde o CG está na frente do centro aerodinâmico. E aqui a gente tem o gráfico, onde a gente tem no eixo vertical o coeficiente de momento, e no eixo horizontal nós temos o coeficiente de sustentação. Então, como a gente viu no exemplo, quando a gente tem um aumento do coeficiente de sustentação, ou seja, um aumento de ângulo de ataque, o que nós queremos? Nós queremos um momento negativo. Nós queremos essa parte de baixo aqui do eixo. Ou seja, nós estamos procurando essa curva aqui. Ó. Essa curva é a curva de estabilidade. É a curva que diz que o CG está à frente do centro aerodinâmico. Tá, ok? Então, para essa curva, a gente tem uma situação estável. Bom, eu vou parar a aula por aqui. Vai ter a parte 2, que vai ser a parte matemática, como a gente mostra matematicamente essa situação. Eu gostaria de agradecer para quem chegou até aqui e quem se interessou, assista a parte 2, que ela vai mostrar então como a gente prova isso matematicamente. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.